E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Lá e GG falando, estamos aqui com mais um vídeo nesse projeto, né? Rumo à iluminação, rumo à reforma íntima, rumo à nossa evolução. Tá? Então, hoje o tema é religião. É um tema bem complicado. Eu espero que vocês não me julguem, né? De acordo com os vídeos passados aí, vocês já viram que isso não é coisa boa. Venha com a mente aberta, vamos expandir, vamos evoluir, vamos aprender. Eu vou falar de religião, tá? Conforme o meu pensamento desde que eu nasci. Desde que eu nasci eu penso dessa forma e eu vou falar por todas as religiões que eu passei, né? E aí vocês vão ter como base as coisas que eu falo aqui, de onde eu já absorvi, de onde eu já aprendi essas coisas, tá? Então, acho que a maioria das pessoas que não tem os pais muito, é, né, religiosos, acaba sendo católico. Então, eu conheci a Igreja Católica, cheguei a algum catecismo, né, que é onde as crianças aprendem, mas acordava muito cedo e eu nunca gostei de acordar cedo, então eu não participei muito. Com relação à Igreja Católica, a gente não pode fechar os olhos pelo que já aconteceu em toda a história da religião católica, né, a questão da dominação, a questão das guerras, e eu acho que eles precisavam reconhecer um pouco isso, né, até em questão evolutiva, mas eles tentam manter uma impressão de perfeição até para que as pessoas continuem seguindo e se orientando conforme eles. Não que se eles, né, não sei também, né, se eles confirmassem isso e pedissem desculpas e tivessem um bom senso maior, se faria alguma diferença em relação aos fiéis. Eu acredito que não, eu acho que até fortaleceria conforme os dias de hoje, tá? Então eu frequentei lá um pouco, mas quando eu era pequeno, eu escutava muitas vezes à noite subirem e descerem as escadas lá de casa. Eu tinha muitos pesadelos, eu tinha muitos arrebatamentos, né? Que a igreja evangélica fala. Eu tinha muitas projeções astrais e eu ficava com muito medo, porque não é simples. Eu ficava muito preso no corpo. Então, para quem já fez projeção astral aí sabe o que eu estou falando. Já fiquei muito preso no corpo, onde você não consegue andar, mexer, falar e nem nada. Só gritava e não saía voz. É tenso. Então, meu pai me levou num centro de Umbanda, onde eles disseram que fecharam, né, as minhas mediunidades, né? Eu acho que seria isso. E aí eu acho que eu acalmei. Depois disso, eu fiquei mais tranquilo. Nunca mais voltou, quero dizer, assim, eu ainda faço algumas projeções, algumas coisas, mas muito de longe o que era antes, tá? Não sei se vai voltar algum dia. Eu já cheguei a voltar a um centro de Umbanda perguntando, né, se a minha mediunidade ia voltar. Ele falou que a minha não era, tipo, ele disse que não era nada especial, que as crianças normalmente são assim, mas eu não era nada normal em relação às outras crianças. Então a ideia é essa, tá? Então eu já conheci o centro de Umbanda. Com relação ao centro de Umbanda, eu poderia dizer que eu sempre achei a questão da roupagem, né? Provavelmente você não sabe, se você não é dessa religião, você não vai saber, mas o espírito incorpora na pessoa e a pessoa fala, e ali ela toma as formas do espírito, mas não é exatamente do espírito, é de uma roupagem. Eles trabalham com uma certa roupagem. Então todo mundo, o espírito é uma pessoa normal, e aí ela pega uma roupagem e aí entra no ser lá, e aí ele conversa com você. Então ele sempre vai ter aquela roupagem, aquela forma, né? Eu até brincava muito e que o senhor lá sempre falava, e filho, e pode, e ficar, e tranquilo. E eu ficava assim, gente, por que que ele fala desse jeito, né? Por que que ele, né, não é uma pessoa normal? Então você nota que não é normal. Então, o que eu poderia dizer é que para as pessoas até começarem a acreditar que tinha um espírito ali, eles precisavam mudar a forma de falar, a forma de ser. Então, muito por conta disso, acredito eu, né? Se você chegasse para conversar com o espírito e a pessoa conversasse com você normalmente, você ia falar assim, não tem espírito nenhum ali. Então, acho que é muito por conta disso, mas, né, é isso. Então, eu sempre achei muito estranho aquilo. Achava que eles poderiam
não havia necessidade de fazer aquilo hoje em dia, talvez antigamente poderia, né? Então segue um pouco as religiões, elas têm um problema que elas não vão se modernizando conforme o tempo vai passando, né? Elas são muito presas dentro das doutrinas, dentro do que foi dito, e aí algumas coisas para mim são completamente nada a ver. Você pega, vou falar da Igreja Católica e da Evangélica também serve, né? Eu acho que a Bíblia ela é muito difícil, muito complicada, muito complexa. Ela foi escrita há muito tempo atrás, então se eu escrevesse um livro, o livro continua atual. Não, as pessoas, quer dizer, os ensinamentos são atuais, mas a forma de dizer é muito complicada, tá? Então, assim, e sem contar que não é um passo a passo, né? Eu, como professor, a gente aprende a didática, né? Então, a forma de você ensinar. Então, se você pega a Bíblia, é como se a primeira história não é a primeira que você tivesse que ler, né? Pensando em reforma íntima, aprendizado, evolução, a primeira história não é o primeiro ensinamento que você tem que ter, no meu ponto de vista. Eu ainda acho muito confusa, né? Mas é isso. Então, depois dessa experiência na Umbanda, eu fui para a religião evangélica. Não cheguei a ir para a religião evangélica, até porque, no meu ponto de vista, ela é muito parecida com a católica, né? Então, a religião evangélica, eu acho que poderia ser o ápice de tudo, porque é como se você falar, eu sou católico e eu vou fazer uma nova religião. Eu vejo dessa forma, né? Se você for evangélica, aí você pode, né, argumentar. Eu vou pegar a religião católica e eu vou modernizar ela, né? Então, quando você vai modernizar, você vai fazer um novo, mas muitas delas ainda têm muitas regras, muitas coisas que são muito antiquadas, né? Muitas coisas assim que você fala, velho, não faz sentido. Então, assim, é isso. Minha mãe se tornou evangélica, ela começou a ir na igreja, me chamava toda vez, toda vez, toda vez, toda vez. E aí um dia ela falou assim: Olá, eu te chamo toda vez. Se você for hoje comigo, nunca mais eu te chamo. Eu falei: opa, então ó. Eu fui e nunca mais ela me chamou. Ela já me chamou algumas outras vezes, mas não era igual antes. Então ficou mais tranquilo, né? E eu também não me adaptei. Eu sempre disse para o meu pai, sempre quando eu conversava assim sobre religião com alguém, eu sempre falei que eu considero que a religião é como se fosse uma muleta. Eu não quero que você leve isso a mal, tá? Algumas pessoas precisam daquela muleta, e isso é muito importante, né? É melhor a pessoa que precisa de muleta andar de muletas do que a pessoa precisar de muletas e andar mancando, tá? Então, para mim seria isso. Uma outra forma, talvez melhor de dizer, para não parecer tão ruim, é como se somos todos doentes, né? Essa forma acho que fica melhor. Somos todos doentes e o ensinamento é o remédio, é a cura. Ficou ótimo. O ensinamento é a cura e a religião seria o médico, né? Então, a religião teria como objetivo te orientar dentro do remédio. Oh, ficou muito bom, eu acho. Então, para mim seria isso. Mas eu acho que o médico muitas vezes ele se perde, ele conturba, ele se confunde, ele às vezes não tem bom caráter. Então é isso, tá? Então, para mim, religião entraria muito nisso. Depois da religião evangélica, eu frequentei durante muito tempo e eu gostava tanto, saudades, do movimento Hare Krishna. Se você não conhece, pesquisa no Google. Se tiver algum perto da sua casa, vá, dê uma oportunidade. É muito bom. Se você já foi na igreja evangélica, você sentiu um alto astral, né, do louvor, dos cantos, da dança e tudo mais, os Hare Krishna são isso 1000 vezes, tá? Então, assim, é um ambiente muito bom. Não importa a sua religião, a sua crença, eles nem vão te perguntar nada. Você chega lá e vai ser sempre muito bem tratado. E é por isso que eu gostava tanto deles, né? Então, tem uma vibe muito, muito boa. Então, eu frequentei lá. Os ensinamentos eu acredito, assim, são até mais antigos do que a Bíblia, né? Então, os Hare Krishna, para quem não conhece, é um movimento hindu, né? Então, vem da Índia e são até mais antigos e é isso, né? Então, eles têm a dança, o canto e tudo mais, né? Fazem eu não sei,
acho que é Bhakti Yoga. Se eu estiver falando errado, peço desculpas. É um yoga que eles fazem que é cantar e dançar, tá? É uma forma. Existem vários tipos de yoga e o que eles fazem é esse. É o que é canta e dança. E depois tem a palestra, né, que eles fazem, e aí é conforme a Bíblia deles, vamos falar assim. É, e também é muitas histórias, né? Muitas histórias em que tem alguns ensinamentos que às vezes você fica meio perdido, às vezes começa a falar. É, é isso. Eu acho que as religiões, como não tem um passo a passo, você chega lá e você chega na metade da história. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Mas tudo bem, o lugar é ótimo, o ambiente é muito bom, as pessoas são excelentes, pelo menos do que eu frequentava. E é isso, eu me sentia muito bem e eu ia muitas vezes. E depois disso eu participei de um grupo gnóstico, onde foi muito bom, aprendi muitas coisas, muitas práticas, muitas técnicas e acabei não prosseguindo, né, com o grupo. E por final eu fui a um sítio para um grupo de ayahuasca, né, para tomar ayahuasca e participar ali da como é que fala da noite deles, tá? Para mim foi é você colocar a igreja evangélica em um momento de oração, de comunhão, né, com Deus, a igreja católica num louvor, em algo mais animado, né, que você traz mais ânimo, os Hare Krishna, assim, isso 1000 vezes, e a ayahuasca que eu participei, porque eu já vi vários comentários, várias entrevistas, várias coisas na Netflix, e eu já vi que existem vários tipos de grupos diferentes, cada um trabalhando de alguma forma, e a ayahuasca às vezes pode ser perigosa, e eu já vi alguns grupos brincando, né? Então não é tão legal. E o que eu poderia dizer que é os Hare Krishna com a Igreja Católica, é a união daquela oração com a união do louvor. Nossa, é sensacional, foi transcendente, foi muito bom, né, a minha visita lá. Eu vou explicar como foi. O rapaz explicava lá, a gente conhecia um pouco antes, e aí ele explicava como que ia funcionar. A gente chegava num sítio, e aí tinha como se fosse o local, né, onde ia acontecer. A gente fazia um círculo, eu acho que era um círculo dentro de outro círculo, e aí era muita gente, e aí você dava 2 passos para um lado e 2 passos para o outro, né? Que era o bailar deles. E a gente ficava rezando a noite inteira. Foi a noite inteira rezando, umas 5 horas seguidas. E dos intervalos, não sei se de meia em meia hora, aí eu já não lembro, porque já faz muito tempo. Não sei se de meia em meia hora ou de uma em uma hora a gente tomava o chá. E foi transcendente. Foi, assim, coisa de outro mundo. Quando eu saí de lá, eu nunca fui, por exemplo, igual os evangélicos falam, que vão ao monte, né? Eu também não sei como é que funciona, mas eu acredito que eles vão lá e ficam rezando a noite inteira. Se você é evangélico, deixa aí nos comentários como que é. Mas eu acho que seria mais ou menos isso. Ai, quando eu voltei para casa, eu estava numa paz de espírito. Eu fiquei assim, tipo, uns 3 dias iluminado, eu poderia dizer assim, tá? Não sei se foi pelo tempo da oração, não sei se foi pela ayahuasca, não sei pelo que, mas foi para mim, durante e depois foi sensacional. Mas, né, é muito, muito bom, mas ainda é uma muleta, né? Eu acho que é muito bom. Eu não sei se eu fizesse aquela situação sem ayahuasca, se eu ia me sentir assim no dia seguinte, talvez sim, tá? Talvez sim, mas a sensação é muito boa, muito, muito boa. Não sei o quanto bom ou ruim faz, né? Questão do organismo, a questão de alucinógeno e etc. Mas para mim foi uma ótima experiência. E vindo aqui para Portugal, eu fui numa igreja que tem aqui do lado, que é a Evangélica Batista, mas eu até achei que ia ser portuguesa, mas não, é brasileira mesmo. Achei assim muito diferente, não sei. Eu pensei que ia chegar lá e seria uma igreja portuguesa, né? Evangélica portuguesa, mas não, era brasileira. Foi legal, normal, igreja evangélica, animada, com louvor e tudo mais, né? Então, esses são os conhecimentos, fora os livros que eu já li,
né? Meu pai sempre gostou e sempre me empurrou muito por Carlos Castaneda, não sei se vocês conhecem, e outros livros, né? Muito mais. Então é isso. Com relação à religião, eu acho que eu já disse o que eu penso, né? Eu acho que a gente eu não quero tirar você da sua, eu acho que ela é muito importante, mas a gente tem que tentar absorver um pouquinho de cada coisa. A gente não pode ignorar uma mensagem boa porque é de uma outra religião. Nossa, isso nem pensar. Eu não vou acompanhar ele mais, ele falou que já foi num lugar de espírito. Então, esse tipo de comportamento que não pode acontecer. Né? Se você está se sentindo bem, se você tem uma vibração boa ali, se você está aprendendo bem, se você está fazendo bem, então isso que importa, tá? Como eu nunca gostei muito da relação das regras, né? Acho que sempre foi muito complicado ali, e é isso, tá? Então essa é a minha história com relação à religião, o que eu penso sobre cada uma. Eu acho que eu falei sobre cada uma, né, das que eu conheço. Agnóstico eu não poderia dizer muito, porque é mais estudo e prática e tudo mais, então eu acho que depende de cada um. É a mesma coisa de você pegar um livro e falar, né? Eu acho que algumas práticas vão dar certo, outras nem tanto, e é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui embaixo, nos comentários, para a gente poder conversar mais. Fala aí qual é a sua religião, o que você, né, achou do vídeo, por qual dessas você conhece, qual você não conhece, você teria coragem, né, de ir em todas ou de ir em nenhuma. Eu tenho muita vontade de ir num lugar budista, sabe? Eu já até pesquisei aqui em Portugal, para conhecer mesmo, né? Aquelas religiões do Islã, né? De tudo. Eu acho que a gente tem que entrar e conhecer. O grande problema que eu acho é que a gente vai entrar e vai ficar meio boiando, né? Porque sempre tudo muito confuso, né? É muito difícil, sempre por parábolas. E eu acho que às vezes, né, não tem a didática. Eu acho que o problema para mim sempre é a didática, né? Tudo se torna muito confuso e difícil. Então é isso. Muito obrigado a todos. Desculpa a demora e é isso. Um abraço a todos, beijinho e até mais.